Bom, então esse é o primeiro episódio que a gente vai iniciar uma série de entrevistas em formato de podcast. O primeiro convidado é o Silvio Rafaeli. Muito bem-vindo. Agradeço a tua disponibilidade aí por participar. Obrigado, Kelvin. Fico lisonjeado aí de ser convidado para o primeiro programa do teu podcast e desejo muito sucesso. Muito obrigado. E a ideia do programa é exatamente trazer uma visão diferente do senhor, que na minha referência é uma figura pública, e inclusive eu estava conversando com o Júnior, que é a primeira pessoa aí que está acreditando nesse projeto. A gente estava conversando, pô, cara, quando eu conheci o Silvio eu já era adulto, né? Eleições de 2016 eu comecei a ouvir falar muito do Silvio, e o acesso à informação, ele também nos traz a possibilidade de formar uma imagem da pessoa sem conhecer ela. Pessoalmente, a gente não se conhecia até o dia de hoje. E diante disso, a gente constrói crítica, constrói, às vezes, uma defesa, mas tu não conhece a pessoa, tu não sabe quem ela é. E assim como eu acredito que tem muitas pessoas que não conhecem o Silvio fora da figura pública, né? Como representante aqui da cidade, como já foi, né? E para mim isso é extremamente importante trazer esse tipo de informação, porque recentemente, e foi o dia que a gente conversou através da rede social, tu anunciou um projeto que quando foi falado numa das eleições, eu fui o primeiro. Esse cara tá brincando comigo. Não, um parque eólico na cidade tá de brincadeira. E aí aquela coisa que se constrói. Os caras não conseguem arrumar a calçada, vão botar um parque eólico. E a gente construiu isso. Só que acontece? E poucas pessoas têm conhecimento, assim como eu. Por trás disso, existe todo um movimento, todo um envolvimento. E, infelizmente, a gente vive num país muito burocrático. Não é, eu vou colocar um parque, eu faço o projeto e no outro mês ele está acontecendo. Eu tenho diversos laços que eu tenho que ir soltando até conseguir fazer acontecer. Diante disso, a gente tem pessoas, né, que estão envolvidas nisso. E muitas vezes, e eu posso falar com propriedade de ter sido a gente critica. O cara tá de brincadeira, como que ele vai fazer isso? Eu gostaria que o senhor passasse para mim, principalmente, e para a audiência que vai estar nos assistindo depois, como que tu chegou até essa questão pública, né, de trabalhar, representar a prefeitura? Qual que é a tua trajetória? Eu sei que tu trabalhaste muito tempo e hoje é muito envolvido com a agricultura, né? O cultivo do arroz, assim, mais fortemente. Então, como que tu te direcionou a isso? Como que tu chegou a esse posto aí? Tá bem. Acho que tu resumiu o processo da burocracia do Brasil muito rapidamente. Assim, nas tuas palavras, tu foi muito claro nisso do quanto atrapalha isso ainda a nível Brasil. Mas eu quero te dizer que eu nasci dentro da lavoura de arroz, literalmente dentro de uma lavoura de arroz, né? Naquela época não era crime tu trabalhar na lavoura de arroz e ajudar o teu pai. Então, ali com 9 anos, 8 anos, o pai me dava uma meia pá, né? Não era uma pá inteira, naquele tempo o trabalho era braçal, não existia mecanização, principalmente para nós, que éramos os mais pobres lá. Coletadeira chegou muito depois, então nós trabalhávamos cortando arroz, plantando de muda, com o dedo no barro ali, e também cortando de foice. Então, o pai me dava uma meia pazinha que eu chegava do colégio e ia correndo para a lavoura. Eu fui criado pela minha avó, né? A minha mãe faleceu no parto e a minha avó que me criou. Então já comecei lutando pela sobrevivência, vamos dizer assim. Eu sou um sobrevivente. E aí o pai me dava meia pá e a mãe preparava um café com leite, eu me lembro de uma garrafa de cerveja, sei lá, eu acho que era, botava uma rolha ali. Eu levava aquele café, aquele pão, como se para mim aquilo era uma vitória, eu ir trabalhar no meio dos grandes. Então, a minha brincadeira era lá cavando de pá com o pai. Então, vivi na lavoura até meus 14 anos. Aí fui para Porto Alegre estudar. Aí veio para o ginásio. Eu sempre trabalhei, claro, meus pais não me obrigavam, era vontade minha, depois do colégio. Chegava do colégio ia trabalhar e conviver no meio deles. E não era crime. Né? Hoje, se tu pegar um pai que está capinando um pátio aí e colocar o filho a capinar junto, é muito provável que alguém vai denunciar para o conselho tutelar que aquela criança ali está trabalhando. Então, tem umas desconformidades nas leis que eu não consigo entender. E ao mesmo tempo a gente não oferece alternativa. Exatamente. Aí na praça ele pode ficar até meia-noite lá sem fazer nada. Então é um contexto. Mas vamos lá. Aí eu fui para Porto Alegre, nunca me adaptei com Porto Alegre. Não fiquei um fim de semana em Porto Alegre.
o meu fim de semana era em Tapes. Eu ia, cuidava para o sábado, sexta ou sábado, para Tapes, e voltava no domingo no ônibus das 8h30. Naquele tempo tinha ônibus das 8h30. Então, voltava no último horário que podia voltar. Se tivesse carona para ir segunda-feira, eu voltava, porque eu literalmente não gostava. E aí eu acabei indo para o comércio. E graças a Deus, não sei se pelo meu jeito de ser, eu acabei trabalhando 6 meses e já comecei a chefiar a equipe, né? Uma pequena equipe que era uma filial aqui de uma empresa que revendia peças de tratores. E aí depois disso eu passei a gerente dessa empresa e aí depois passei para outra, fui para a Chevrolet. Aí sim, aí eu tive um crescimento assim rápido. Eu fui a gerente de vendas e aí fui Camaquã. Depois de Camaquã eu tive um curto período de tempo em Pelotas e aí fui para Santo Ângelo, onde eu fiquei 9 anos. De lá eu voltei, né? Voltei para cá e aí direto para a lavoura de arroz, né? Que era o meu sonho, plantar arroz. Só que mais ou menos que nem esse ano. Nós estamos plantando uma safra agora, onde o produtor está botando a semente na terra com o valor de venda abaixo do preço de custo. Então, quer dizer, a saca está custando mais para te plantar do que tu está conseguindo vender. E eu mais ou menos foi isso que eu comecei lá em 99. Eu já entrei na briga sindical defendendo a lavoura. E aí eu digo o seguinte, não deu certo a lavoura, como não deu certo para muitos. Nós éramos 18 mil produtores e hoje são menos de 8 mil. Houve uma seleção natural. Como os engenhos de arroz, também houve uma seleção natural. Foram se modernizando uns grandes, os pequenos foram saindo do processo, e quem não tem terra tem que pagar 30% de arrendamento de terra, acaba saindo do negócio. Foi o que aconteceu comigo. Então, isso também me trouxe uma outra oportunidade. Talvez me mostrou a oportunidade política de lutar por uma causa. Aí eu acabei sendo vereador, um mandato, depois prefeito, o primeiro mandato e segundo. E sendo prefeito eu consegui alcançar uma coisa que eu nunca conseguiria como produtor, que era um sonho da gente aqui, de representar a classe dentro da Câmara Setorial do Arroz. Aí com a FAMURS, né, com a primeira representação eu representava aqui a nível estadual, e depois com amizade com o pessoal, com a Confederação Nacional dos Municípios, com o Paulo Zilkowski, eu fui representar e sou representante até hoje mesmo. Lá não precisa ser prefeito para ser o representante. Eu represento todos os municípios que plantam arroz a nível federal na Câmara Setorial Federal. Então tu acaba tendo um posto onde diversos assuntos são votados, é democracia. Nós somos minoria dentro dessa Câmara Setorial, tem mais de indústria, tem mais cooperativas, mas mesmo assim o nosso voto, se tu souber defender o voto lá dentro, tu consegue às vezes reverter situações muito importantes dentro desse processo. Maravilha. A formação do senhor, tu és formado na faculdade? Não, eu comecei administração pública e parei. Na verdade, privilegiei antes a faculdade dos meus filhos, né? E a gente sempre, né, quis deixar para eles o estudo. Eu comecei depois, dentro da prefeitura, e não consegui, porque a prefeitura... Eu acho que sou culpado disso, porque eu acabei absorvendo muito o processo todo, e delegava, mas conferia. Então, não sobrava tempo. Então, além disso, eu acumulei a Secretaria de Saúde, que parece loucura, mas eu tentei aproveitar esse período que tu é transitório nisso, né? A gente não pode se incorporar de um cargo desse. Na verdade, eu tentei aproveitar isso o máximo que eu pude. Aproveitar para aquilo que tu falava. Surgiu o projeto tal lá que é um sonho. Realmente é um sonho. Mas aí, se tu fosse assim, tu nunca comia tâmara, né? Tâmara Exato, a gente vai flutuando no processo e colocando o tijolinho para construir. A tâmara, um pé de tâmara leva 70, 80 anos para produzir. Então, quer dizer, se o cara fosse pensar no imediato de plantar para colher, nunca ninguém ia comer tâmara, né? Então, com essa metáfora, eu quero te dizer que a BR-116 foi um plantio lá atrás, começou lá no ano 2000, 2001, começaram a falar em duplicação da BR-116. Nós estamos em 2021 e a duplicação deve ficar pronta o ano que vem. Ainda ontem num grupo eu dizia, se a gente continuar ficando em cima, se a gente continuar pressionando o governo, sai o ano que vem. Se nós largar de mão, outro povo faz pressão e acaba tirando dinheiro daqui, colocando noutra obra, então tu tem que ficar vigilante nisso. Então, 22 anos depois saiu a duplicação. A medição da energia eólica que tu falava começou lá por 2005, 2006. Eu descobri que o Rio Grande do Sul, e foi através de pesquisa, a gente tem um mapa
eólico, isso a grosso modo, né? Isso aqui não é uma informação técnica. Nesse mapa, eles representam por cores a possibilidade que eu tenho e um cálculo de eficiência energética que cada cidade consegue gerar. Né? E inclusive TAPES é um índice alto. Eu dei uma pesquisada e isso está dentro quem quiser buscar a informação está dentro lá do site do governo do estado. Né? Se tu digitar aí na internet mapa eólico do Rio Grande do Sul, lá vai mostrar o estudo. Né? E eu estava conversando com o Júnior antes, principalmente sobre essa questão, que foi o que me chamou a atenção. E eu te perguntei a questão da formação, porque tem uma coisa que eu carrego, que eu tenho como ideia, que é a questão da liderança. Tu falasse que na tua trajetória profissional, tu foi trocando de cargo e geralmente se direcionava a comandar, né? A distribuir e delegar funções. Isso eu acredito que seja uma aptidão natural. Tu pode até melhorar e aprimorar, mas isso é uma coisa que tem que nascer com o cara. Não necessariamente a tua formação, a faculdade, ela vai te trazer isso. Por exemplo, eu trabalho com pessoas que são muito técnicos no que fazem, mas não conseguem transmitir isso. Por quê? Porque falta o senso de liderança. Isso é uma coisa natural. Né? Essa questão que tu falasse da infância, de querer correr atrás, mesmo tendo a possibilidade, não sendo obrigado, é porque o gosto é diferente. E isso se desenvolve, tu carrega e reflete no teu trabalho no futuro. Tanto que, agora tu passa uma situação que a gente não tem conhecimento, acaba se sobrecarregando. Em determinada posição que tu se coloca, que é muito mais delegar do que executar, se a gente tem esse espírito de liderar, a gente se cobra muito. E às vezes acaba não conseguindo desenvolver como gostaria, mas também, e a questão principalmente do parque eólico, aquele período que é transitório, eu tenho que ir plantando. Mesmo que vá ser colhido daqui 10, 20 anos, como tu falasse aí da BR-116, e do parque eólico, que assim, pra mim, eu acredito que muita gente vai assistir depois. Pô, quando os caras falaram isso aí, cara, eu lembro assim, ó, sentava numa mesa, botava uma cerveja no copo, 10 minutos depois alguém tava, não, a situação é a seguinte, nós vamos ter um parque eólico aqui e todo mundo vai mudar de vida. Sempre tinha um amigo que bebia um pouquinho mais, nós vamos ficar ricos, vai ter parque eólico em Tabs, aí todo mundo começava a rir e levava na brincadeira, porque era meio utópico. A nossa cidade é uma cidade pequena, mas a questão econômica, e acredito que entenda um pouco mais do que isso, a agricultura. Eu, por exemplo, eu tive a possibilidade de trabalhar dentro da construção civil. É uma máquina que gira o país. A questão financeira que se envolve... Eu diria que é a principal. A principal. E aí tu falou a questão de lutar por melhorias, e hoje a gente tem aí uma situação que tu falou que se o cara hoje está plantando, se ele tem que arrendar uma terra, ele vai ter prejuízo. Porque o valor que ele está plantando é menor do que ele vai receber. E ter alguém que representa, e dentro da construção a gente tinha muito isso. Cara, subia 3 centavos no ferro, ninguém trabalhava. O sindicato descia, não tem condições. E isso reflete diretamente na economia. Eu conversei um pouco antes aí com o Júnior essa questão do parque eólico para a cidade. Tá? Para a cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse, porque eu acredito que muita gente vai ter a mesma dúvida que eu tinha. Vou botar um parque eólico na cidade, o que muda para nós? O que muda? Eu vou ter lá o catavento, vai virar um ponto turístico. O que muda para a cidade? Essa história convém a gente conversar e falar exatamente o que aconteceu, né? Tem 6 pontos sendo medidos em TAPES, uns mais antigos e outros mais modernos. Esse que está saindo, por exemplo, é o mais moderno. E que esse não teve participação quase nenhuma do setor público. Ele veio quase por acaso, né, de um empresário, Fernando Kreff, aliás, o Duda Kreff, filho do Fernando Kreff, patrono do Grêmio, presidente do Grêmio e tal. Conheci o Thelmo Magadan. Thelmo Magadan é um cara que conhece, entende o processo, porque foi ele o primeiro, ele era presidente da Ventos do Sul quando mudaram o Osório, quando começou lá o Osório com 25 aerogerador. TAPES já arranca com 69, entendeu? Então já arranca quantas vezes maior do que começou o Osório. E o Osório hoje tem 150 aerogeradores. E aí por que 69 aerogeradores por dia ou ser 120, 130? O fator energético que isso, a modernidade do processo, hoje permite que esses aerogeradores gerem muito mais energia do que um daqueles de Osório que era 100 metros, outros de 90 e que geram pouca energia, já 2 megawatts, se não me engano, por cada aerogerador.
Hoje, por exemplo, esse parque de 69 aerogeradores em TAPS vai gerar energia para 50 mil residências ligadas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, quase um tamanho de Camaquã. E aquilo é um parque privado. Então, é um grupo logístico que quer gerar a própria energia, então não interfere em leilão, não precisa ter leilão para fazer, então isso era para ter assinado esse projeto lá em março de 2020, estourou a pandemia, fechou os shoppings, e aí a empresa, não, vamos esperar quando voltar, não vamos investir agora, porque não sabemos quanto tempo vai demorar isso, será 3 meses, será 6 meses, acaba que nós estamos aí um ano e pouco. Não tem incentivo público, o cara está tirando o dinheiro do bolso dele. Exatamente. E aí, se eu vou abrir um negócio desse, eu estou no meio da pandemia, não, só um pouquinho, né? Ele estava sem faturamento, Exato. né? Então, na verdade, começaram a reabrir os shoppings agora, voltaram ativa, estão fechando a minuta de contrato aí, se Deus quiser, tá como está previsto ali. Começar a gerar energia em 2024 e em 2025 já tem retorno de CM para TAPS. Então, o que muda num cenário desse? Primeiro, reconhecer o trabalho desse pessoal, né? São 3 sócios, né? O Adalberto, o Theo Magadan e o Andrade. Esses 2 últimos aí, o Andrade e o Adalberto, eram secretários de Estado na época da Ieda Cruz. Trabalharam muito isso. Lá na frente viram que tinha a possibilidade de fazer uma empresa com o Theo Magadan, fizeram. A empresa deles, eu acho que o Júnior me acompanhou outras vezes, nós fomos no Barra Shopping, né? O escritório deles é um belo escritório no Barra Shopping, onde ele nos convidou para conhecer o projeto. Nós fomos lá para conhecer o projeto. A única coisa que o público fez nesse sentido aí foi desenhar alguns mapas, que aí a gente pegou ali o nosso pessoal especializado nisso, que é o TUI, desenhamos mapas, a vizinhança para eles, porque tem um segundo passo depois desse primeiro aí. Esse primeiro, vamos dizer assim, é um portal, é uma abertura. Nesse segundo passo, com certeza, aí vai pegar a vizinhança e esse parque vai ser muito maior que o Osório. E quando tu falava no fator energético, nós temos um livro Atlas, esse que tu chama das cores. Isso, aí. Exatamente. Esse Atlas aí nós temos um vento constante de 8 km por hora. Esse vento aí não é aquele vento intermitente que dá uma virada e para, dá uma virada e para. Não. Só quem pedalou em TAP sabe o que nós estamos falando, né? Sim, não tem trégua. Sempre tem um vento leste. Sempre tem Exato. um vento leste. Esse vento constante que vai nos trazer riqueza. E mais, isso vem da Barra do Ribeiro, do costado da Barra do Ribeiro, até meados ali de Arambaré, um pouquinho mais. Então nós temos um futuro muito importante aí pela frente, que talvez, né, nós vamos pegar um pouquinho disso, vamos deixar para os netos, vamos deixar para os filhos, aí uma boa herança, né? E sem dúvida nenhuma, isso muda a cidade. Completamente muda a cidade, porque vai ter investimento. Tá bem, nós estávamos falando exatamente sobre a expectativa do político, né? Tu sabe que eu acho que eu sou um protótipo diferente de político, porque quem trabalhou comigo sabe, qualquer um que foi escolhido para um cargo, qualquer um que foi escolhido para um CC, para um FG, normalmente não foi perguntado para ele de que partido era. Porque eu acho que não me interessava isso. Porque interessa o trabalho que o cara vai fazer. E depois, se o cara gostar, e como de fato aconteceu no decorrer, muitas pessoas vieram e disseram, eu quero me filiar no teu partido. Bom, beleza. Mas eu nunca perguntei dentro do pátio da prefeitura, nem onde eu trabalhei, de que partido tu era, de que raça tu vinha, enfim, de qualquer credo que tu acreditasse. Mas a gente vê o contrário hoje, né? Hoje tu precisa trabalhar, tu tem que se filiar no partido, tu tem que ser defensor do partido, e isso é meio que uma obrigação. E tu olha a nível federal, tu olha a nível estadual, mesma coisa. Onde é que está os benefícios quando um deputado federal escolhe uma região de onde ele é, e como é que ele traz as emendas pingadas para nós aqui? Para nós aqui que não temos representação política, vem uma miséria. 100 mil, 150 mil, 250 mil, tem que levantar as mãos para o céu. Aí tu vai lá na base do cara, ele botou 7 milhões no hospital lá. Botou 6 milhões no hospital. É esse tipo de coisa que eu não consigo admitir, né? Aí quando às vezes eu falo para o pessoal, eu digo, nós tínhamos que terminar com as emendas individuais. Mas tu tá louco, é um meio de nós conseguir fazer alguma obra, que nem tu falou. Às vezes tu tem uma calçada que tu não consegue arrumar, né? E aí, ao mesmo tempo, tu tem aquela calçada para arrumar e tu tem um remédio para comprar.
Aí tu fica pensando, putz, eu vou arrumar a calçada, mas eu não posso esquecer o remédio lá que vai faltar na farmácia básica lá, e esse remédio tem que estar ali no estoque, a pessoa chega ali doente, precisa do remédio. A gente sabe quando a gente fica doente por qualquer coisa, Exato. se tu não tem o dinheiro para comprar aquele remédio, aquilo ali é a tua vida. Então aí tu dispensa a calçada e a calçada fica. E aí a crítica vem, é natural isso. Natural, natural. Eu também fazia isso, entendeu? Isso é natural de tu, às vezes. E é sadio. E é sadio. A gente não pode achar normal porque uma coisa para consertar e deixar. Isso aí. o gestor tem que entender que a crítica ajuda. Ajuda tu enxergar o defeito, né? Porque às vezes tu passa batido, não enxerga a calçada quebrada. Aí a crítica veio e diz, opa, só um pouquinho, nós temos que dar um jeito nisso aqui, mesmo se eu não consigo fazer perfeito, mas pelo menos quase perfeito eu tenho que tentar fazer. Então, eu acredito numa mudança. E aí, quando eu sou crítico das emendas individuais para os meus deputados, às vezes eu converso com eles, tu não pode ser contra a emenda individual. Não, sou. Eu não sou contra, ela é um Estado hoje é lei. Mas eu queria que as emendas individuais viessem distribuídas igualitárias como vem o FPM. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, TAPS tem uma participação de 1,2, tinha que vir as emendas ali de todo mundo, igualzinha, distribuídas nesse 1,2. E aí ia ter tempo para o deputado revisar a lei, legislar, fazer exatamente o que ele faz. O que acontece com os deputados hoje? Se tu pegar uma agenda de qualquer um, eu largo esse desafio aqui hoje. Tem deputado na festa, não sei de qual cidade. Ele fica 15 minutos. Tem agenda na outra cidade. Aí ele vai lá e se reúne num grupo e conversa lá e faz aquelas conversas que eles fazem. Correndo, sempre correndo. Porque a agenda deles é desesperadora. Eles se elegem e continuam fazendo campanha durante os 4 anos que eles são eleitos. Isso é antiprodutivo. No Brasil é antiprodutivo. Aí se tu vai no mundo, os caras não têm direito a diária, os caras não têm. Os caras têm uns apartamentinhos funcional onde eles viram, o próprio apartamento vira escritório, e nós temos uma parafernália lá, nós temos um albergue político para. Cada deputado tem mais de 500 apartamentos que servem para abrigar políticos companheiros. Então, por exemplo, um prefeito de Tapes saiu daqui e foi para Brasília. Fica no meu apartamento. Eu nunca fiquei. É uma regra que eu tive. Nunca fiquei em nenhum deles. Porque eu tenho diária. Entendeu? Eu vou para um hotel. A minha diária eu gasto no hotel. Para conseguir prestar conta dali. Para prestar conta dali e outra. Não ficar subserviente a um determinado deputado. Né? Senão tu fica subserviente a ele. Sou crítico desse processo. Mas lá é os albergues políticos. Tem dias que tem 20, 30 políticos abrigados dentro de um apartamento deles, com nós pagando neles. É nós que pagamos. Esses apartamentos funcionais é nosso imposto, nosso suor aqui, que paga essas benesses todas. Se eu fosse um dia, se Deus o livre, que me colocasse no lugar de um Bolsonaro de presidente, a primeira coisa que eu ia fazer era vender os 500 apartamentos funcionais e botar o dinheiro em caixa, porque isso não tem fundamento. Então, é essas coisas que indignam. Muita população não sabe, né? Não tem ideia. Então, se indigna quem está no meio da política, tu imagina quem não é. Quem é de fora. E como tu faz para fazer as pessoas acreditarem na política, de volta. Porque, se tu pegar os números de votos válidos, tu vai vendo que os votos vêm caindo. Então, tu quer fazer uma pesquisa para a eleição do ano que vem, tu pega a última eleição e olha, tem X números válidos. Tu pode saber que vai cair ali 1,2, 1,3. Eles vêm caindo ano a ano porque as pessoas não estão acreditando mais naquelas promessas que as pessoas fazem. Eu também acreditei nesse papo aí, diz, olha, eu vou fazer isso, eu sou meio louco, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu também entrei nessa. Sim, indignação, essa e aí, quando chega no Pega Pra Capar lá, vem um grupo de vários parlamentares, que se chama Centrão, que tem lá 268 deputados, que eles vão se chegando. Eles estão sempre no poder, eles vão se chegando. Quando tu vê, tu está dominado por esse grupo. E aí tu tem que cabrestear conforme eles puxam, entendeu? Se tu for para um lado desse tipo, que nem a Dilma fez. A Dilma brigou com o Congresso. O que aconteceu com a Dilma? Caiu. Então, o cara, para não cair, ele tem que acabar cedendo um pouquinho. Aí, no ceder um pouquinho, vem um cargo. Agora, por exemplo, voltando à nossa região, voltando à nossa ansiedade que temos aqui, eu me lembro do falecido Celeste. O falecido Celeste morreu de Covid, inclusive. Era um cara, era assim, como é que eu dizer assim, ele tinha um jeito dele de fazer política, tinha um jeito dele, era folclórico, vamos dizer assim. Me marcou, a eleição de 2016 me marcou. Foi a primeira eleição que eu posso dizer que acompanhava, porque, inclusive, eu estava conversando com o produtor, o Júnior, tá? E a gente estava falando sobre isso, que de 2014, 2015 para cá, a internet ela começou a deixar de ser algo recreativo e virou ferramenta. Sim.
Então, 2016, internet era a ferramenta. Essa campanha que tu tá falando que o cara fazia, que antes às vezes a gente pedalava a cidade inteira com um panfleto na mão, distribuindo e bandeiraço, que acontece hoje, ele se dividiu com a rede social. Tu consegue hoje abrir uma live e expor o teu pensamento, que nem a gente tá fazendo agora. E a eleição de 2016 me marcou porque ele era um cara folclórico. Eu lembro que saiu uma notícia numa rede social que o cara tava fazendo uma campanha de carroça. E eu disse, rapaz, o bicho tá, os caras tão, tá diferente o negócio. E o Celeste me deu esse conhecimento, um dos conhecimentos que ele me passou. O Celeste é daqui, foi do meu partido, saiu, viajou, venceu, né, fez faculdade, era um advogado, ele conseguiu ser procurador da União, quer dizer, ele teve o valor dele. E o Celeste me disse o seguinte, olha, quando tu quiser ficar num hotel bom, eu tenho uma cooperativa lá e tal, de hotéis, me deu o número, nunca mais eu fiquei em outro hotel, porque era muito cara a diária, e lá era R$ 190, tu ficava no Kubitschek Plaza. Se tu for no balcão, custa R$ 800 a diária. E eu pagava 190 e ficava num bom hotel, entendeu? Então nunca pensei em ficar em apartamento funcional por causa disso. Mas o Celeste era uma figura, sabe como é que ele me chamava? Ele me chamava do Homem dos Cataventos. Todo mundo acha. Ele me chamava do Homem dos Cataventos. E chamava o outro adversário dele, que era o João Paulo, que hoje é secretário, ele chamava de o Homem das Carteiras, que era porque ele tinha um CFC, né? Então ele vinha, e ele sentava nos debates do meu lado. Ninguém queria ficar do lado do Celeste, eu ficava. Eu ficava porque eu ficava conversando com ele, eu gostava de conversar com ele. Então, instigava bastante ele também nos debates, né? Então, a arte de fazer política também é importante fazer. E na hora mais precisa, assim, nos debates que eu me soltava, eu ficava tranquilo, né? Enquanto os outros ficavam nervosos, eu ficava mais tranquilo. Então, o Celeste me deixou essa herança aí, foi de me ensinar onde tu conseguia ficar num bom hotel de graça, né? E te digo mais, nós não falamos muito, porque as pessoas jogam isso para política imediata. Tem uma outra pedra fundamental de Tapes. Tapes foi muito rico. Tapes era o município mais rico da região. Numa época aqui onde tu conseguia transportar e exportar o teu produto por água. Exato. Então, todos aqueles engenhos que tem na beira d'água, que graças a Deus agora a administração atual está conseguindo comprar essa beira de praia ali e talvez desmanchar aqueles engenhos, porque nós estamos de costa para a lagoa. Então, o que aconteceu? Aqueles engenhos ali eram promissores. Ali tu embarcava barcos a vapor e levava o nosso produto, que era o arroz, na época era o principal produto, uma monocultura, e levava e exportava. Então, o Rio Grande do Sul chegou num momento, 1936, 37, era o principal exportador do Rio Grande do Sul. E aqui, eu queria ter sido prefeito naquela época. Baixava avião aqui na Pinvest, tinha um campo de aviação ali, baixava a orquestra para vir tocar no Clube Aliança, orquestra argentina. E o nosso arroz valia muito dinheiro naquela época. O arroz valia muito, porque na época tu colhia 100 por quadra. 100 por quadra era uma colheita assim, eu me lembro lá fora, porque eu sempre me criei nesse meio, né? Colhi 100 por quadra. Quando colhia 100 por quadra, tu festejava. E ali naquela 100 por quadra comprava um campo. O pequeno pedaço de terra que o meu pai tem hoje lá é oriundo dessa época. Então, como é que eu vou te dizer? Esse saudosismo nos leva a crer o seguinte: um dia vai voltar isso. Um dia, e nós lutamos por isso. Nós temos pontos assim, aí sim, teve uma luta, aí foi a luta do município. O município cravou o nome de Tapes como uma possibilidade de voltar a ter porto. Aí os caras dizem, vem a história do porto de novo. Porto e Catavento. Porto e Catavento. Os caras vêm de novo com isso. Isso é uma pedra que nós estamos batendo que vai dar efeito lá na frente. Mas vai dar efeito. Por quê? Os países ricos hoje, os países que movimentam 1 tonelada de carga e gastam $7 por tonelada, são competitivos. Nós gastamos 13, 14 dólares para movimentar 1 tonelada de carga aqui. Por quê? Nós estamos no lombo de caminhão, levando até o Maranhão de caminhão, tu imagina, cheio de água aqui. No nosso Rio Grande do Sul, se tu ir para a hidrovia interna, nós vamos beneficiar 67 municípios que não têm possibilidade hoje. Hoje nós temos um barquinho que lá de vez em quando passa aí na lagoa, né? Só tem uma empresa que toca, uma ou duas empresas, uma tem 19 barcaças e outra tem uma. Mas se nós partíssemos exatamente para a hidrovia, com certeza nós teríamos uma movimentação muito maior. Mas isso é uma coisa que é um projeto longuíssimo prazo. Não é imediato, mas alguém tem que mexer, alguém tem que tocar. E aí eu tive participação nisso.
eu coloquei a FAMURS como sócia da Associação de Hidrovias, porque eu entendi que os 497 municípios envolvidos, pagando uma mensalidade, eles fazem parte desse plano. Dão força? Dão força para um plano estrutural. Então, hoje a FAMURS é sócio da Associação de Hidrovias, muito porque eu presidi, né? De 2014 até 2020, a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da FAMURS. Então, ninguém queria pegar essa comissão, eu fui lá, peguei e começamos a tocar. Fizemos coisas muito importantes. Uma dessas foi essa, de fincar a FAMURS sócia da Associação de Hidrovias. E outra foi os licenciamentos ambientais feitos pelo município, que quase ninguém sabe. Mas essa comissão trabalhou arduamente, brigando com o FEPAM, brigando com a Secretaria de Meio Ambiente, que não queriam soltar o osso, né? Eles, uma burocracia do cão, não liberavam os processos e também não liberavam para os municípios fazer. Então, tu era subserviente a eles. Vem uma empresa se instalar em Tapos, mas aquele projeto na FEPAM ficava lá 1 ano, 2 anos, e nunca mais. É um processo burocrático. Eu já trabalhei muito com essa questão ambiental, porque eu trabalhei com obras. Então, toda vez que eu ia lançar uma obra, eu tenho que ter a LO, tenho que ter a LI. E é assim, cara, obviamente que hoje, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar com a questão ambiental, né? Em outras palavras, o bicho está pegando para nós. Tanto em temperatura, a gente vê a questão das geleiras, aquecimento global, todo esse assunto que ele vem sendo debatido há muito tempo, e a gente lá atrás não tinha a seriedade que a gente tem agora. É um trabalho extremamente importante. Só o que acontece? Esbarra naquilo que a gente estava conversando, que é esse processo burocrático que consome. Por exemplo, o cargo de representante numa prefeitura, inclusive eu vou aproveitar o gancho para abrir espaço, tá? O Júnior, na produção, na edição do vídeo, vai colocar os meus contatos aqui no final depois, tá? Esse é um espaço onde eu quero que as pessoas exponham exatamente. Eu estou expondo o Silvio, né, de uma forma diferente que eu conheço e muita gente conhece. Não é a figura pública, não é o representante da prefeitura, não é o partidário. É o Silvio Rafael com as ideias e com aquilo que ele plantou por trás de tudo aquilo que a gente não sabia, que eu acho importante saber. Porque hoje, e isso está instalado na nossa conduta no dia a dia, a gente constrói uma crítica ou constrói uma defesa e às vezes tu nem conhece o cara. Tanto que surgiu uma nova profissão aí que é o digital influencer. É o cara que te influencia pela internet. É uns caras que tu nunca viu na tua vida. Mas dependendo do que o cara fala, tu vai fazer. E isso se construiu recentemente, e aqui por ser um município pequeno, a gente constrói essa imagem e ela é espalhada, dissipada muito rápido. Né? Eu tava brincando com o Júnior antes. Isso é incrível, porque se a gente lançar uma notícia aqui e disser assim, ó, Kelvin e o Silvio brigaram lá no podcast, a gente jogar no WhatsApp, os caras não vão olhar a fonte. Vai parar na praça, ele apanhou do cara lá, saiu para fazer a entrevista, brigaram, e a gente dificilmente verifica. Trouxe uma preocupação, e essa preocupação ela tem que ser, isso é uma opinião pessoal minha, ela tem que ser repassada, porque eu acredito nas próximas eleições, e aproveitando o gancho, né, a gente teve aí o Eduardo Leite que se lançou. Isso é uma opinião pessoal tua e minha também, não é nada político. O que tu acha dele ter se lançado nessa questão aí presidencial? Tu não acha que é um negócio precoce, muito cedo? Eu acho o Eduardo Leite extremamente preparado. Ele é um cara que entende, só que a política é muito mais do que a gente vê na televisão, que é o que nós estamos conversando aqui agora, né? Até um tempo atrás eu via muita campanha que o gringo estava certo. Agora o Eduardo Leite se lançou a questão aí de representar o país. Como que tu vê isso? Porque ele vem para tentar ser... Obviamente que eles têm uma metodologia, uma forma diferente, mas eu enxergo o Eduardo Leite como eu enxerguei o Bolsonaro. E hoje eu vejo, né, o Eduardo Leite como eu vi o Bolsonaro um tempo atrás, né? Aquele cara que ele vem com pensamento individual diferente daquela briga que a gente tem, né? Entre os dois últimos poderes que a gente viu aí frente à presidência, que é o PT e o Bolsonaro se representando lá. Como que tu vê isso, essa candidatura precoce, ao meu ver, dele, né? Que ele se lançou e ele não tinha pretensão nenhuma, a princípio. Então, assim, ó, tu bateu num ponto um ponto chave, eu diria. Tu falou num cara preparado.
O Eduardo Leite foi meu colega prefeito no primeiro mandato, no único mandato dele e o primeiro meu. E ele já dizia que era contra a reeleição. Ele não foi a Eu favor da vi isso essa reeleição. semana. Que ele... Ele era contra a reeleição porque ele já sabia. Ele traçou planos, digamos assim, planejados. Os planos deles foram devidamente planejados, que ele alcançou o êxito. E esse cara saiu com 90% de aprovação da cidade dele, da região dele. Quer dizer, ele saiu com uma alta aprovação. Mas hoje ainda. Hoje Pelotas, se tu falar, com certeza ele é um cara muito bem visto. E vou te dizer mais, ele é um cara preparado. O gringo, eu participei com ele, né? Ele como governador e eu como prefeito, várias reuniões, principalmente no Arroz. O gringo chegou numa reunião, e aqui eu não estou falando dele, falando do que aconteceu. Nós chegamos com uma pauta da reunião lá da Federarroz, saímos com aquela pauta e Federarroz, Farsul, e fomos entregar para ele. E eu brinquei com o pessoal, ele vai enrolar. Nós chegamos lá no dia, ele pegou a pauta na mão do presidente que entregou para ele, o Gedeão entregou para ele e na época era o Henrique, que era o presidente da Federarroz, entregaram para ele e ele pegou e disse assim, não vou nem entregar para o secretário, quem vai resolver isso sou eu. Eu disse para o pessoal assim, engoli, mordi a língua, né? Quando eu saí da reunião, eu digo, mordi a língua. O cara me acordou bem hoje. Me acordou bem. Passou 20 dias, passou 30 dias, passou 40 dias, passou 50 dias. E o secretário daquela época era nosso amigo, o Dacir Klein. Ele não passou para o secretário. Ele enterrou o assunto. Ele habilmente, ele só disse que ia resolver, engavetou e não resolveu até hoje. Entendeu? Então, o gringo era muito mais folclórico do que eficiente, na minha opinião. E o Eduardo Leite, muito pelo contrário, construiu base na Assembleia, ele tem maioria absoluta hoje na Assembleia. Ele fez as reformas que a gente torce o nariz, mas ele fez as reformas, ele diminuiu muita coisa dentro do Estado, ele está fazendo gestão. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Infelizmente, por mais que a gente fale, não tem como tu mensurar, porque eu, por exemplo, nunca tive na posição do cara, mas assim, em outras palavras, tá quebrado. Sim. Não fizer isso aí, a gente ia acabar com tudo que a gente tem. E esse reflexo a gente já vê, né? A gente fala muito, eu vejo muita briga de porque o Bolsonaro zerou os impostos, não sei o que, a gasolina, papapá, a culpa é do... E a coisa não é bem por aí. Não. Não é bem por aí, entendeu? Não é. Tenho muito folclore, de novo. Folclore. Porque, na verdade, o preço da gasolina é baseado na oportunidade da venda do barril do petróleo no exterior. Lá na Holanda, que eles regulam, calculam lá, tipo uma bolsa de valores. Vai valer o petróleo daqui a tanto tempo. E aí o Brasil se baseia nisso para dar dinheiro para os acionistas da Petrobras. Enquanto que nós temos um custo aqui. Se nós fizéssemos o custo de produção, que é um dos mais baratos do mundo, hoje nós estávamos vendendo gasolina 3 pila e pouco. E o ICM era o mesmo de sempre. Então o ICM não influi, tanto que agora os governadores, através de uma lei do Congresso, vão ser obrigados a emparelhar o preço do ICMS. A gasolina subiu 3% essa semana. Daqui uns dias nós estamos pagando 10 pila a gasolina. E aí nós começamos a chorar, né? Já começou o berro dos caminhoneiros com o diesel, já começou a enxergar isso. Aí vem uma ajuda do governo agora de 400 pila para um caminhoneiro. 400 pila para um caminhoneiro é arrumar um pneu. Entendeu? Olha, eu nem sei se consegue. Não sei se arruma um pneu. Não sei se consegue. Conserta um pneu. Quer dizer, então, nós estamos num processo bem diferente. E aí, quando tu fala na surpresa Eduardo Leite, ele tem estudo. Ele deve ter métrica para saber o que ele está falando, como ele está se posicionando. Eu acho que o principal intuito dele agora é ganhar a prévia dentro do PSDB, que eu acho ele muito mais preparado que o Dória. O Dória era um comunicador, entendeu? E é fácil um comunicador ser político. Ele se transforma em político muito rapidinho, mas quando tu vê os comunicadores chegam lá, não consegue deslanchar, ele sabe criticar. Ele vai lá e critica, e daqui a pouco pega uma notoriedade e é eleito. Quando chega lá, desaba. Isso tem vários exemplos lá. Então, o Eduardo, eu vou dizer, o meu partido hoje, o PDT, tem um candidato, Ciro, preparadíssimo, um cara que tem um livro, que faz talvez seja o único que tem um plano de governo
para implantar no Brasil com visão clara. Um cara que foi ministro 2 vezes, só que quase um Bolsonaro na hora de falar. Entendeu? Ele joga, às vezes, ele está meio calmo agora, porque o marqueteiro pegou firme, né? O João Santana, famoso, prepara o pessoal, mas só que de vez em quando ele solta o freio e acaba atingindo alguém que não precisava atingir. Né? E eu não sei. Eu ainda creio que pode haver uma dupla por aí. Eu tenho uma impressão que lá na frente Vão se aproximar. Vão se aproximar. Porque se eles se aproximarem, formam uma dupla muito forte. E aí sim, pode ter uma terceira via no Brasil. Porque a polarização está nos estragando, né? Tanto a radical de direita como a radical de esquerda, né? Que na verdade se acolheraram ali porque são irmãos siameses, eles precisam um do outro. Porque se o Bolsonaro não tiver o Lula de adversário, ele está perdido. E se o É Grêmio e Inter, né? É Grêmio e Inter. E se o Lula não tiver o Bolsonaro para lutar contra, porque ele é o único que ele ganha. Porque se, na verdade, qualquer um que for com eles depois no segundo turno, vai haver consenso, vai haver pensamento, vai haver, só um pouquinho, tem oportunidade de votar num cara qualificado, um cara que pode, entende? Pode ser Dória, pode ser o menino aí, o Eduardo Leite, que eu chamo ele de menino, que é muito mais novo. E outra, a sensibilidade desse cara. Eu tenho o WhatsApp dele desde que ele era meu colega prefeito. E ele demora para responder agora, mas responde. Responde. Então, claro, tu usa isso com devido respeito, né? Porque o cara, imagina o que deve passar. Prefeito aqui, tu tinha uma base, né? Os assuntos que consegue saber já. Aí, como governador, é uma loucura, né? E presidente nem se fala. E é um cara que é acessível. Ele não deletou o teu nome do hall de amizade dele. Ele continua ali. Às vezes, prefeito, não é assim, olha, não é aquilo. Mas pelo menos ele responde. Eu acho que ele vem, sim. Ele vem bem preparado e isso é unanimidade quando se fala dele. A crítica existe, né? Sim. Algum canto, alguma coisa não pode ser feita. O exemplo que tu deste antes se aplica para ele. Talvez hoje ele tenha optado em comprar o remédio, que é fazer a reforma, né? Do que consertar a calçada, que é fazer alguma coisa que ia beneficiar um grupo específico, que é o grupo que critica. A última eleição, ela com Bolsonaro, enfim, e o próprio Ciro, acho que tu falou exatamente o que eu penso, cara. O Ciro, ele é um cara extremamente inteligente, só que ele pega uns folclore, aí ele emenda aqui, puxa aqui, e aí ele tá falando de orçamento, que tu vê que senão a banana vai comer o macaco, e tu já se enrola todo e tu não sabe bem o que ele quer te passar. O Eduardo Leite, acho que se ele fizer a campanha quieto, ele é melhor do que vários que vão se lançar. Se ele não falar, ele é melhor. Porque um exemplo a gente tem agora do atual presidente, e eu não sou... eu vou falar isso de novo, porque daqui a pouco os caras vão na rede social. Porque o programa, o cara tá puxando a brasa lá possível, tá puxando... Não, isso é uma opinião neutra, uma opinião pessoal minha. Inclusive o espaço aqui tá aberto para quem quiser vir aqui comigo, conversar e discutir da mesma forma que eu tô conversando com o Silvio. É natural. Não tô puxando assada em porque a política, ela... Até um certo tempo, eu sei entender, né? Eu tenho 29 anos. Que política tá em tudo. Eu dizia, eu odeio política. Eu era o cara que dizia... Cara, política é muito chato. Eu não gosto de política. Mas a política tá em tudo. Tá na água que tu compra, na gasolina que tu abastece. Tudo é política. Tá na decisão de uma caneta de um político, né? Tudo que influencia, né? Tudo que a gente vai viver na vida, ou seja, educação, saúde, infraestrutura, tudo está na mão de um político. Está na mão daquele político lá que vai definir as leis, né? Por isso que eu penso, né? Que eu acho que tem que ter gente preparada para isso. Né? E quando tu fala nesse aspecto de eleição, né? Então, quanto mais preparado o cara for, melhor ainda. Porque eu acho que... E a experiência de vida comanda muito isso. E hoje, claro, tem o fator das redes sociais, né? Tem gente que faz voto aqui em Tapes, nunca veio a Tapes, nunca deu nada para Tapes e chegou a fazer aqui 1000 votos como deputado. E nunca veio a Tapes. Nunca veio a Tapes. A rede social. Eu sempre usei a rede social desde o... E eu era muito criticado por isso. O pessoal diz, o Silvio discute na rede social. Fala mal do Grêmio, eu ficava bravo. Eu ficava indignado. Mas eu brinco. Na verdade é uma maneira de tu poder se arriar, né, naquele momento que nós estamos vivendo. Né? Hoje mesmo eu estava brincando com o pessoal lá, o Nestor Rai, que é dirigente do Grêmio, lá, é meu amigo, advogado da Farsul. Então ele estava num programa lá eu digo, olha,
vocês vão jogar no dia certo, né? E ele eu não precisei dizer mais nada, né? Quando era na segunda, ele já enlouqueceu, né? Já me deu a resposta. Então a gente vive essa coisa sadia de Inter e Grêmio, né? De Inter e Grêmio, Inter e Grêmio. E a gente não pode negar, é que nem política que a gente é avesso, não gosto, mas faz parte. E o Brasil, cara, a situação gira em torno do futebol. É. Inclusive grandes decisões, elas são em cima disso. A própria Copa que a gente teve no Brasil, uma questão política, cara, é o Brasil. Falou futebol, automaticamente é associado. E por mais que a gente diga, né, porque a gente tem que tirar essa... A gente tem uma comparação com o exterior, né, com a gringa que a gente diz, que a gente acha, tem um complexo de se sentir inferior. Não, a gente tem que tirar. Não, cara, a gente tem que usar proveito, que a gente é o país do futebol, a gente tem que tirar proveito disso e, infelizmente, a gente faz isso de forma inadequada. Ao invés da gente aproveitar e se tornar, né, por exemplo, o sonho do cara que é bom aqui é ir jogar na Europa, porque lá a estrutura é diferente, o país é diferente, tu vai conversar, cara, por que tu tá jogando aí? Porque aqui é seguro. E o cara é construído aqui e esse talento ele é daqui. O cara que é brasileiro, ele arranca na frente em questão de habilidade, de qualquer coisa, entende? Tu sabe que nós somos o país do futebol e do carnaval, né? Do carnaval. Então a gente tem que aproveitar isso. Como tu diz, uma aptidão natural que nós temos, uma habilidade que nós temos aqui. Nós tivemos o Pelé, o maior do mundo. Nós temos, hoje, questionado ou não, nós temos um jogador na seleção aí que é referência. E os nossos jogadores estão no mundo, jogando no mundo, né? Então eu fico muito feliz quando nos chamam de país de futebol e país de carnaval. Porque nós aqui em Tapes, por exemplo, nós temos um carnaval tradicional que é diferente de qualquer outro lugar. O carnaval de tal cidade é mulher, mas é trio elétrico. O trio elétrico não é nosso. O nosso aqui nós temos escolas. Por mais humildes que elas sejam, elas entram naquela avenida ali, parecendo que é uma Sapucaí, né? Eu desfilei e gosto. E passa essa sensação para quem desfila. Vou deixar esse espaço aberto aí. Pessoal que é envolvido com a questão do carnaval, meu contato vai estar ali, me procura, porque é interessante a gente conhecer esse bastidor. Eu muito assisti e eu tenho amigos que são do meio do carnaval e essa sensação que eles têm dentro da avenida, eles transmitem para quem tá ali, né? Tanto que o cara, ele quer pegar um lugar bom, ele bota um cadeado numa cadeira 3 horas da tarde. Por quê? Porque ele quer assistir. Só em Tapes tem isso, viu? Ele quer receber aquilo e a gente vê muita luta. Quando chega a época de carnaval, é muito mais por persistência, né? Infelizmente, porque a gente não aproveita isso quanto país, do que recurso. É muito mais persistência de querer passar. Porque hoje, dentro da nossa cidade, isso é cultural. Sem dúvida. Tu pega. Só como é que eu me apaixonei pelo carnaval? Eu comecei. Quando eu fui candidato a vereador, comecei a visitar, né? E tu começa a circular. Nunca me... Lavoura. Normalmente no carnaval tu estava envolvido em lavoura, tu acaba nem indo no carnaval, ou indo uma noite ou duas e tal. Quando eu fui candidato a vereador, eu comecei a circular e ver. Aí tu chegava numa determinada região, tu via um gurizinho, enquanto a banda estava tocando, aquela bateria estava ensaiando, tu ia ver que tinha um gurizinho com uma latinha de cerveja batendo uma latinha de cerveja. Uma caixetinha? Fazendo uma caixetinha numa latinha de cerveja. Ou daqui a pouco tu via ele numa tampinha de panela, cara. Pegava a panela da mãe lá e tava lá batendo aquela panela. E depois eu comecei a ver esse mesmo guri já chefiando né, orquestrando ali aquela banda já crescido. Digo, cara, eu tenho que incentivar isso, né? O carnaval nosso é referência aqui. Hoje, se tu for a Camaquã, se tu for a qualquer lugar, São Lourenço, Guaíba, não tem como o carnaval de Tapes, porque o nosso carnaval é ainda o tradicional das escolas de samba, isso ninguém vai tirar. E outra, eu ontem ainda recebi um elogio dos caras, fui 7, 8 carnavais em Tapes, nunca vi uma briga na avenida. Na verdade, a segurança, né? A segurança te torna aquele espaço ali um salão de baile grande que todo mundo chega e aí tu enxerga às vezes uma criança num carrinho de bebê, daqui a pouco a mãe com a criança no colo e ali 6 horas da manhã todo mundo vai para casa. Graças a Deus, né? Eu passei um período bom com o carnaval de Tapes. Tem alguns conhecidos que estão lá no mesmo estúdio que ele lá, enfim, fazendo o corre deles aí. Então, Silvio, pra mim, cara, vou te falar, como cidadão tapense e por conhecer até inclusive uma outra figura tua,
né? Foi muito importante essa conversa, a gente trazer isso, essa pessoa, a tua trajetória, para mim foi importante, saber desse projeto e eu vou te falar que um dos motivos pelos quais eu te trouxe aqui, porque o primeiro acesso à notícia do Parque Eólico foi através da tua rede social. E eu disse, pô, cara, o cara tá ali por fora e tal, e ele tá preocupado, porque como cidadão, se há 20 anos atrás tu tava lá em Santo Ângelo e tu vinha final de semana pra cá, é porque depois que a gente vem pra essa cidade é difícil a gente sair, cara. Se a gente pega gosto, a gente dificilmente consegue se deslocar. Por questão financeira, às vezes trabalho, é exatamente o que eu estou vivendo agora. Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa que eu gostaria de ter feito. Mas existe um momento que a gente coloca a necessidade antes, né, daquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Eu tive que investir em outras coisas, procurar outras coisas para fazer antes de que chegasse nesse momento. A rede social me permitiu isso, ela me trouxe essa possibilidade hoje, esse formato que é novo. Bota aí que isso cresceu na pandemia, né? Quando surgiu aquela live do cantor. Aí a gente tem algum pessoal no Rio Grande do Sul, aí o Duda Garbi, que lançou um canal dele agora, que tem entrevistado muita gente. E a grande parte das pessoas que vão lá, elas trazem uma visão totalmente diferente. Veio a entrevista do Eduardo Leite lá com ele. Então, tu conhece o cara fora da figura pública que ou tu vai defender ou tu vai criticar. Essa é a real. Né? Falasse pra mim do Silvio Rafael há um ano atrás, eu ia dizer, não, tô esperando aí os cataventos. Né? Tô esperando o Parque Eólico, tô sentado, né? Porque isso é uma coisa que a gente... E pra mim foi muito bom. Foi muito boa a conversa. Esse é o primeiro episódio. Eu te agradeço muito a disponibilidade. Pô, é sábado, né? Tava com o teu neto antes de vir pra cá. E abriu esse espaço para mim e aproveito também aí o momento de dizer que é o primeiro de muitos. Talvez tu vá retornar aqui pra gente falar de novo. Eu nem mexi muito contigo a questão de Inter e Grêmio, porque eu não tô numa posição muito boa, né, de estar mexendo com os outros. Mas eu gostaria no futuro de te receber de novo e esse espaço está aberto, os meus contatos vão estar aqui na tela depois no vídeo, no final, tá? Podem entrar em contato comigo, tem uma história para contar, quero receber o pessoal do carnaval, quero receber o pessoal da administração atual, venham conversar comigo de forma natural, tá? Isso aqui hoje para mim é uma realização pessoal, é entretenimento. Eu não estou aqui para julgar ou para criticar ou para puxar ninguém, não, é entretenimento, eu quero trazer informação de uma forma diferente. Tá certo, eu fico feliz de estar aqui no primeiro programa e dizer para ti que aquilo que eu disse antes, né? As pessoas confundem muito a política, né? As pessoas acham assim, o fulano é contrário à administração que está aí, porque não é do partido dele, muito pelo contrário. Eu torço para que a nossa cidade consiga continuar crescendo. E aí tu fica tão feliz quando tu vê obras acontecendo agora. Por exemplo, o prefeito atual vai comprar essa orla aqui. A orla que a gente tanto necessita de ser titular para poder mudar essa visão que nós temos na beira da praia. Se ele está conseguindo comprar, eu sempre digo para as pessoas, é como a nossa casa. Como é que tu consegue reformar a casa? Porque tu guarda um dinheirinho, tu está com as dívidas sanadas, tu não está devendo para ninguém e tu consegue reformar a casa. Então, quando ele está fazendo essas obras, quando está comprando carro, comprando coisas que necessita para a prefeitura, isso é uma evolução, é porque ele pegou a coisa ajeitadinha. Então, isso, com toda a humildade do mundo, eu quero te dizer que a gente deixou isso, né? E passado de uma forma profissional, uma transição profissional, onde está lá os números constatados que ele ficou com um pouquinho de dinheiro em caixa e que não ficou com dívida com ninguém. Se todo mundo fizesse esse papel na transição, perdeu a eleição, né? Perdi a eleição, vou entregar lá com continuidade para a pessoa. Isso nós teríamos um futuro muito diferente em Tapes. Nem sempre foi assim. Graças a Deus a gente está tendo aí essa oportunidade. E te dizer mais, esse programa aqui natural, assim, do jeito que a gente está falando, vamos dizer assim, tu te torna amigo já da pessoa que está te entrevistando, porque tu é filho de um amigo e aquela coisa já vai... E eu não te cerco também. Eu não fico te cercando, querendo extrair alguma coisa que eu possa usar contra o cara. Não é isso. Na verdade, isso nos deixa muito à vontade para falar, porque nós temos um jeito de ser, né? Nós temos um jeito de ser. Esse jeito de ser, ninguém te tira. Não pode ser revestido lá aliás, quando tu está num cargo, tu não pode muito se revestir daquele cargo porque você é transitório, tu vai ficar um tempo naquilo ali, tu vai ficar. Eu sempre fui a mesma pessoa de sempre
Hoje as minhas caminhadas, normalmente eu entro no mesmo lugar que eu entrava nas vilas caminhando e continuo caminhando. Então a gente traz muita amizade nesse meio aí. Mas quem trabalhou comigo sabe, eu sei separar isso. Eu era muito criticado nas revendas onde eu trabalhava como gerente de vendas, porque eu fazia amizade com os vendedores. Tu não pode ser amigo dos vendedores, porque tu tem que chefiar eles. Muito pelo contrário. A minha equipe, eu tenho que ser amigo da minha equipe. Jogar futebol junto, comer churrasco junto, liderar eles e eles ter respeito pela minha liderança. Eu sempre fiz isso. E na prefeitura não foi diferente. Foi um período maravilhoso que eu digo assim, dá saudade daquele jeito que a gente convivia, né? Então, essa saudade fica um gostinho bom de a gente sentir, porque nós trabalhávamos com prazer, né? E não tinha hora. Eu durmo pouco, eu vou dormir meia-noite, 1 hora, e 5 e pouco da manhã eu estou acordado. Então eu caminho muito cedo. Normalmente no inverno eu caminho no escuro, porque está clareando o dia, ou eu caminho de noite. O senhor postava umas reflexões de manhã. É, Eu acompanhava, exatamente. algumas coisas assim, acordava inspirado e largava lá na rede social. E eram algumas coisas, às vezes até relacionadas à nossa região. Era legal. Sim. Tu vê, independente da posição, tá? Essa questão do amor à cidade, o cara vai ter. Eu, por exemplo, agora que eu consigo estar aqui, eu consigo estar conversando contigo, a minha vida profissional sempre foi fora de TAPS, mas quem me conhece sabe. Eu gosto de jogar futebol aqui, eu gosto de estar com os amigos aqui, a minha família é aqui, e eu nunca quis me afastar disso. Eu nunca quis, não, sair de TAPS, consegui sair, graças a Deus, lá, parque eólico não vai vir nunca, agora eu não volto mais. Não, e tu quer ver, aproveitando esse gancho que tu me deu aqui, as pessoas são muito críticas em dizer assim, o setor público não gera emprego, o setor público, nós sempre faltamos emprego, porque normalmente a cobrança em cima do gestor, do atual, dos antigos, era um emprego. Eu saí daqui porque não tinha emprego. E quando eu nasci em 1962, por exemplo, os tapenses formaram um círculo social em Porto Alegre, que já viajavam naquele tempo para trabalhar em Porto Alegre. Eu fui trabalhar em Santo Ângelo, não foi porque eu quis, não é porque vou trabalhar 600 quilômetros daqui, porque eu quis. Eu fui para sobreviver e sustentar minha família, ajudar a sustentar minha família. Entendeu? Trabalhava lá e vinha de 15 em 15 dias em casa. Tanto fazer 1.200 quilômetros para ir e voltar, né, não é fácil. Eu fiquei 8, quase 9 anos nesse sentido aí, trabalhando ali, juntando um pouquinho de dinheiro para vir e no fim, escolhi ir para a lavoura de arroz. Né? Então, como é que eu vou dizer? E vai continuar assim por um bom tempo. Até a duplicação ser completada. Depois da duplicação completada, nós vamos ter um outro ciclo. Porque o movimento da duplicação vai aumentar muito. E o pessoal vai descer para nos conhecer. Primeiro, aquele parque tecnológico, aquele parque industrial de Guaíba, Eldorado, vem espichando. Ele vai chegar à Barra do Ribeiro, daqui a pouco vai ter em Tapes, daqui a pouco vai ter em Camaquã. As cidades que estão colocadas na beira da rodovia, com certeza vão ter um boom. Né? Então, talvez seja um pensamento aí de mais adiante, alguém pensar num distrito industrial na beira da faixa. Entendeu? Tipo assim, ali na Sentinela nós temos um, aqui desse lado nós podemos ter outro. Vai ter parador, vai ter, sabe? Tem coisa que vem só depois da duplicação, completada. Não adianta nós gastar pólvora em chimã, como se diz. E aí, nesse meio tempo, a revitalização da orla, né, a própria arrumação das ruas que o prefeito está anunciando. Isso então, cara, é muito bom. Eu acredito que nós vamos ter um crescimento. Vamos ter um crescimento. E nós não podemos ter ciúme porque não é o nosso partido que está lá. Porque nós queremos viver aqui e viver bem. Né? Então a gente tem que torcer para que tudo isso dê certo. Eu acredito sim. Acredito que nós estamos com as sementes plantadas, e essas sementes vão frutificar, e com certeza lá na frente nós vamos colher um pouquinho ainda, mas vai ficar para os nossos filhos, vocês que são mais novos, e os netos com certeza vão usufruir dessa beleza que é TAPS, e aquele amor que a gente tem, né? Porque não tem outro lugar. Tu sai, viaja, mas tu fica com saudade da casa e saudade dos amigos, da resenha que a gente faz aqui, a brincadeira, porque é muito salutar. E o tapense sabe receber. O tapense é receptivo, o tapense é aquele cara que a pessoa vem de fora, é acolhido. Isso eu não vi nenhum se queixar, gente de fora que veio para TAPS, não fui bem acolhido aqui. Muito pelo contrário, ele sai satisfeito porque cria amizade fácil e rápida e o pessoal sabe acolher. Maravilha. Então, te agradecer, Silvio. Foi uma conversa muito boa aí, enriquecedora. A gente se conheceu bastante e eu acredito que quem vai assistir
vai gostar muito de conhecer esse outro lado e entender também um pouco de uma forma tranquila, né? Sobre o quanto a gente planta e a semente está lá, mas a gente tem que pelhar muito para colher. É difícil, né? Isso que a gente está falando de passado foi muito construtivo para mim. Eu acredito que quem vai assistir vai gostar muito de saber disso, e principalmente porque esse amor, esse sentimento que tu tem, a gente não consegue falar da boca para fora. A gente não consegue vir aqui e demonstrar isso de uma forma estratégica. A gente fala isso porque sente. Não é estratégia, é porque sente, é o que está dentro do cara. Então, eu te agradeço muito aí, o meu primeiro entrevistado foi muito bom. Tá? Obrigado, eu que agradeço. E se tu enxergar o que eu fiz lá, naquela publicação, que eu sempre pego as notícias boas, porque isso levanta o astral de todo mundo, tu vai ver que lá no fundo tem lá um escritinho lá dizendo o seguinte: isso aqui teve pouca participação no setor público. Eu sempre transmito a verdade, porque se tu mentir, se tu vier aqui pintar algo de ouro aqui, lá na frente alguém vai te dizer assim, não, isso aí não é verdade, e te mostra realmente a verdade. Então, quanto mais tu for dentro da política sério e honesto com aquilo que tu faz, com certeza tu vai traçando um caminho. E eu sou essa pessoa aqui, eu sou triarreado, né? Eu brinco, me arrio mesmo, inclusive levo um ambiente assim de trabalho sério, mas de brincadeira, assim, vamos dizer assim, tu consegue brincar ainda trabalhando, porque a vida é essa aí, nós passamos muito rápido e é um tiro, né? A gente perdemos muitos amigos, né? Nessa pandemia, por exemplo, assim, foi uma coisa de louco, e essas pessoas nos marcaram muito, talvez pelo jeito que eram, né? Que deixaram marcado. Então a gente tem que levar a vida leve, porque nós somos breves aqui nesse plano. Maravilha, muito obrigado então, Silvio. Então a gente finalizou o primeiro episódio do podcast e eu aproveito o espaço aí para dizer que você que quer ser convidado, quer contar a tua história, entre em contato comigo, vamos conversar um pouco e vem aqui participar também. Comércio, você que é aqui da cidade, da região e tem alguma informação, gostaria de passar alguma coisa, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição para a gente ter uma conversa igual a que eu tive com o Silvio Raffaelli, sobre os mais diversos assuntos. E eu espero que a gente traga um entretenimento, que a gente traga a informação dessa forma tranquila, para que a gente consiga fazer com que esse projeto ele seja perpetuado, que a gente consiga fazer crescer.